Já se sentiu sozinho, à mercê de um silêncio ensurdecedor, mesmo após derramar sua alma em oração? É uma experiência universal. A angústia de clamar ao divino e receber em troca apenas o eco da própria voz. No fundo do coração, uma pergunta ecoa: Deus, onde estás? Por que o silêncio? Essa sensação de abandono pode corroer a fé, transformar a esperança em cinzas e deixar um vazio. A Bíblia nos promete que Deus ouve e responde. Mas e quando essa resposta não chega como esperamos? É nesse abismo de incerteza que muitos se perdem, questionando a própria fé e o propósito da oração. Permita-me desafiar essa percepção. A verdade, muitas vezes oculta por nossa limitação, é que Deus sempre responde. Contudo, raramente Ele o faz da maneira que ditamos, com as palavras exatas ou no tempo ideal. Nossas expectativas, moldadas por um mundo de gratificação instantânea, frequentemente nos cegam para as respostas mais profundas. O silêncio que interpretamos como ausência pode ser, na realidade, uma forma de comunicação sutil, um convite a uma escuta mais atenta, a uma percepção que transcende o óbvio e o imediato. Imagine por um instante que as respostas divinas não são sempre um sim ou não audível, mas sim um rearranjo de circunstâncias, uma nova perspectiva que se impõe ou uma porta que se abre onde antes havia um muro. E se o próprio processo de esperar, de persistir na fé, já fosse parte da resposta? A ausência de uma intervenção direta pode ser uma oportunidade para o crescimento, para o desenvolvimento de uma resiliência interior. A resposta, muitas vezes, está naquilo que você está sendo convidado a se tornar. Muitos buscam sinais grandiosos, um milagre explícito que dissipe toda dúvida. Mas e se o divino operasse em sussurros, em movimentos quase imperceptíveis que juntos reescrevem o roteiro da sua vida? E se a verdadeira intervenção não fosse uma mudança para você, mas uma mudança em você, um empurrão gentil para um novo caminho, uma nova forma de ver o mundo e a si mesmo? O desafio é aprender a reconhecer esses sinais, a calibrar sua percepção para além do espetacular, buscando a mão de Deus no cotidiano, no inesperado, no que parece comum. Hoje, vamos desvendar essas respostas ocultas, começando pelo primeiro e talvez mais enigmático sinal de que Deus está agindo, mesmo quando Ele parece calar. Não é um trovão nos céus, nem uma voz audível na noite. É algo muito mais próximo, mais pessoal e incrivelmente fácil de ser ignorado. É uma mudança sutil no ambiente ao seu redor, uma alteração inesperada na sua rotina, uma pessoa que surge ou uma ideia que parece brotar do vácuo. Prepare-se para redefinir o que significa uma resposta divina, porque o primeiro sinal de que sua oração está sendo atendida, muitas vezes, não é uma intervenção, mas uma reorganização do seu próprio caminho, que desafia tudo o que você pensava saber sobre a fé e a providência. O primeiro sinal, muitas vezes o mais difícil de aceitar, é o aparente silêncio, ou, ainda mais desafiador, um não direto às nossas mais fervorosas súplicas. É a porta que não se abre, o caminho que se fecha abruptamente, a oportunidade que escorrega por entre os dedos, não importa o quanto a desejemos. Neste cenário, nossa mente lógica grita por abandono, por uma falha na conexão divina. Mas e se esse não for, na verdade, uma das mais profundas e amorosas respostas de um Criador que vê além do nosso horizonte limitado? Um redirecionamento sutil, mas poderoso, disfarçado de frustração. Muitas vezes, aquilo que imploramos com toda a nossa alma é, de uma perspectiva divina, um beco sem saída, um atalho para a dor, ou simplesmente um caminho menos virtuoso do que o que nos está reservado. O não de Deus não é um capricho,
mas uma proteção invisível, uma barreira erguida com sabedoria para nos poupar de perigos que nem sequer conseguimos vislumbrar. Imagine um pai amoroso que nega um brinquedo perigoso a seu filho. A criança chora, mas o pai sabe que está salvando-a de um dano. Da mesma forma, o silêncio pode ser o laboratório onde somos preparados, lapidados, para algo infinitamente maior e mais alinhado com o nosso propósito. Pense nas histórias de grandes líderes e inovadores, cujos planos iniciais falharam miseravelmente, parecendo o fim de tudo. O emprego dos sonhos que foi negado, abrindo caminho para uma paixão desconhecida que se tornou uma carreira de sucesso. O relacionamento que parecia ser o único, mas terminou para depois revelar um amor mais profundo e compatível. A proposta que foi rejeitada, forçando uma reavaliação que levou a uma ideia revolucionária. Em cada um desses casos, o não inicial foi o catalisador, a semente dolorosa de uma transformação que de outra forma nunca teria florescido. Aceitar esse não ou o silêncio como uma forma de resposta divina exige uma dose imensa de fé e paciência. Nossa natureza humana anseia por clareza, por um sim retumbante que confirme nossos desejos. Mas a verdadeira sabedoria reside em reconhecer que a ausência de uma resposta óbvia ou uma resposta contrária às nossas expectativas pode ser a intervenção mais direta e cuidadosa que poderíamos receber. É um convite para recalibrar nossa bússola interna, para confiar que existe um plano maior em ação, mesmo quando o mapa parece em branco. Então, quando a oração parece ecoar no vazio e o que mais desejamos nos é negado, lembre-se, este é o primeiro sinal. Um não que liberta, um silêncio que protege, preparando o terreno para algo que ainda não podemos conceber. Mas e se a resposta não for um não explícito, nem um silêncio, mas algo que exige uma escuta ainda mais apurada? O que acontece quando a resposta se manifesta não no mundo exterior, mas como uma brisa suave que move algo dentro de nós? Um sussurro que nos empurra para uma direção inesperada. Se o não de Deus é uma proteção, a forma como ele abre ou fecha portas inesperadamente é o segundo grande sinal de sua presença ativa. Muitas vezes, estamos tão focados em forçar uma passagem que desejamos, uma carreira específica, um relacionamento idealizado, que não percebemos a parede que se ergue à nossa frente. Essa parede não é um obstáculo, mas um desvio divinamente orquestrado. É um convite para olhar para os lados, para caminhos antes invisíveis que agora se iluminam com novas possibilidades. É a mão invisível que nos empurra para fora da rota que traçamos, em direção a um destino que nem sequer imaginávamos. Pense na demissão inesperada que parecia o fim do mundo, mas que abriu espaço para um empreendimento próprio ou para a vaga dos seus sonhos. Ou naquele relacionamento que terminou abruptamente, liberando você para encontrar uma conexão muito mais profunda e autêntica. Essas não são meras coincidências ou golpes de azar. São as portas secretas de Deus em ação, fechando um capítulo para que outro, muito mais alinhado ao seu propósito, possa começar. Elas nos forçam a sair da nossa zona de conforto, a reavaliar prioridades e a confiar que há um plano maior se desdobrando, mesmo quando a paisagem à frente parece incerta. E o que dizer das portas que se abrem quando menos esperamos? Uma ligação com uma proposta irrecusável, um encontro casual que se transforma em parceria, ou uma oportunidade de mudança que surge do nada, convidando-nos a um novo lar, uma nova vida. São momentos que, à primeira vista, poderíamos atribuir à sorte ou ao acaso. Mas, para quem observa com atenção, são as intervenções divinas, pontes construídas para nos levar a um lugar melhor.
Se você já sentiu essa mão invisível guiando seus passos, deixe seu like e compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa. Essas reviravoltas e mudanças de planos, tão perturbadoras em um primeiro momento, são, na verdade, a linguagem de Deus. Ele não está nos punindo ou testando sem propósito. Ele está nos redirecionando. Nossos planos são limitados pela nossa visão. Os deles são infinitos. Aquela rota que parecia perfeita para nós pode ter sido um beco sem saída ou um caminho que nos afastaria de algo essencial. O Criador do universo tem uma perspectiva que transcende a nossa. Ele vê o quadro completo, e cada porta fechada ou aberta é um pincel em sua obra-prima, desenhando um caminho que nos levará à plenitude. Portanto, o segundo sinal é a dinâmica das portas, o fechamento que protege e o abrir que revela. É a prova de que Deus não está em silêncio quando as coisas mudam, mas sim em plena atividade, remodelando nossa jornada de formas que não conseguimos prever. Ele está respondendo, não com palavras audíveis, mas com ações concretas que alteram nosso curso. Mas existe um terceiro sinal, ainda mais sutil, que poucos percebem. Um sussurro divino que se manifesta de uma maneira tão íntima e pessoal que muitos o confundem com a própria voz da intuição. Prepare-se, porque esse é o sinal mais difícil de decifrar. Mas há um terceiro sinal, o mais íntimo e talvez o mais poderoso, que muitas vezes passa despercebido, uma revolução silenciosa dentro de nós. É o espelho da alma, refletindo uma transformação profunda. Uma paz inexplicável se instala mesmo no olho do furacão. Uma força renovada surge das profundezas quando pensávamos ter esgotado todas as reservas. Este sinal não é sobre o que Deus faz por você, mas o que Ele faz em você. É a resposta à oração que se manifesta na sua capacidade de enfrentar as adversidades com uma serenidade e resiliência que antes não possuía. Um alicerce inabalável construído em seu próprio espírito. Essa metamorfose interna não é um truque da mente, nem autoajuda superficial. É uma mudança visceral, uma reorientação da bússola interior que nos permite navegar por tempestades sem perder o norte. Você se pega reagindo de forma diferente a velhos desafios, encontrando soluções onde antes via impasses, ou simplesmente aceitando o que não pode ser mudado com uma dignidade recém-descoberta. É a certeza de que mesmo quando o mundo exterior desmorona, há um santuário inquebrável dentro de você. A oração foi ouvida e respondida não com a remoção da prova, mas com a capacitação para superá-la e crescer. Quando olhamos para trás, percebemos que esses três sinais estão intrinsecamente conectados, tecendo uma tapeçaria complexa de cuidado divino. O não, que nos desviou de um precipício. As portas inesperadas que nos guiaram para um novo caminho. E agora, a força interior que nos permite não apenas sobreviver, mas florescer. Cada um deles é uma faceta da mesma intervenção, um sussurro divino que nos lembra que nunca estamos sozinhos. Eles nos convidam a reavaliar as respostas às nossas orações, expandindo a compreensão além do óbvio e do tangível, para abraçar o sutil e o espiritual. Essa nova lente para interpretar a interação divina nos liberta da frustração de orações não respondidas. Ela nos mostra que a ausência de uma resposta direta nem sempre significa ausência de cuidado. Pelo contrário, muitas vezes é a manifestação de uma sabedoria superior que vê além do nosso horizonte limitado, preparando-nos, moldando-nos, fortalecendo-nos para desafios futuros ou para bênçãos que ainda não podemos conceber. O mistério que envolve esses caminhos divinos não é um vazio a ser temido, mas um convite à confiança profunda, à entrega a um plano infinitamente mais grandioso.
É nessa certeza inabalável, na convicção de sermos amparados por um cuidado que transcende nossa compreensão, que reside a verdadeira paz. Mesmo quando os caminhos são obscuros e as respostas parecem tardias, a evidência da transformação interna, das portas abertas e dos nãos protetores formam um testemunho irrefutável. A jornada da fé não é uma espera passiva, mas um engajamento contínuo, uma busca ativa por esses sinais em cada reviravolta da vida. Convido você a olhar com novos olhos, a escutar com um coração atento e a reconhecer a mão divina agindo em sua história, moldando seu espírito para um propósito maior.